Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou estar lendo em João, capítulo 6, verso 1 até o verso 15. Diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho para o monte. De todos os milagres incríveis que Deus realizou em todo o período do Antigo Testamento, aqueles realizados durante o Êxodo são os mais marcantes. Isso devido a toda a representatividade espiritual que eles trazem consigo, desde as pragas contra o Egito, passando pela abertura do Mar Vermelho até as provisões diárias de comida vinda diretamente do céu. Dentre outras coisas, o que estava sendo mostrado ali pelo Senhor era que o Deus que os libertara da escravidão também é o Deus provedor, que daria os meios necessários para a sobrevivência do seu povo. Ou seja, Ele é o Deus que salva e cuida, e não há ninguém como Ele. No Novo Testamento, nos deparamos com Jesus, cumprindo exatamente essa função, e o episódio da multiplicação de pães e peixes nos ensina isso. Muito mais que as curas e os milagres, o ministério de Jesus foi marcado pela pregação e ensino. Jesus ensinou diversas coisas: a interpretação correta do ensinamento dos profetas, como conduzir as relações pessoais baseadas na vontade de Deus, ensinou sobre o relacionamento, sobre o arrependimento e fé nele como Messias, Salvador da humanidade. Os milagres que realizou serviram para comprovar sua autoridade sobre aquilo que estava falando. As multidões o seguiam para vários lugares, às vezes distantes, e na ocasião que vimos na passagem de hoje, ele decidiu alimentá-los. O problema é que os discípulos não tinham comida suficiente para todas aquelas pessoas. Entre eles, havia apenas um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, que não eram nada para tanta gente. Foi aí que Jesus realizou um incrível milagre. Ele pegou os 5 pães e 2 peixes que estavam com o rapaz, deu graças a Deus por eles e repartiu com todos. A cada peixe e pão que eram tirados do cesto, outros apareciam em seu lugar, fazendo com que toda a multidão fosse alimentada. A multiplicação foi tamanha que todos ficaram satisfeitos e ainda restaram 12 cestos cheios. Tudo nessa passagem é muito significativo. Enquanto Moisés foi responsável pela libertação de Israel do Egito, Jesus é o libertador da humanidade da escravidão do pecado e da morte. Enquanto o povo de Israel se alimentou do maná que caiu do céu, Jesus é o próprio pão vivo que desceu dos céus. E isso foi muito bem ilustrado por meio da multiplicação dos pães e do ensinamento de Jesus, que mostrou que ele é aquele que alimenta fisicamente e é o próprio alimento para os espiritualmente famintos. Que maravilha é servir a esse grande Senhor que nos traz provisão em tudo. Esse ensinamento das Escrituras alegra nosso coração e nos traz à mente como cada um de nós foi libertado por Cristo das amarras do pecado. Somos continuamente instruídos por Ele em todas as áreas de nossa vida e somos completamente cuidados por Ele dia após dia.
É a providência de Deus que traz o pão de cada dia à nossa mesa. É sua graça que nos dá um trabalho, por meio do qual sustentamos a nossa família. E já perdemos a conta das inúmeras vezes em que o Senhor multiplicou as nossas provisões muito além do nosso entendimento humano. Em momentos que pareciam não ter solução e tudo indicava que nada daria certo, testemunhamos o cuidado amoroso do Senhor. E, de uma forma que não sabemos explicar, deu tudo certo. Esse é o agir do amor e graça de Deus sobre a vida de cada um de nós. É assim que o Senhor Jesus continuamente provê por todas as nossas necessidades. Louvado seja Deus pelo seu cuidado.